Sabe aquele momento que o mercado te dá todas as pistas, mas você não sabe como segui-las? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como eu faço para pegar trades gigantescos. Esse vídeo não é só sobre como entrar na operação, é sobre quando conduzir essa operação e principalmente como saber se você está do lado certo do mercado para poder conduzir esse trade. Muita gente se engana achando que saber operar é somente saber o lugar certo e a hora certa de entrar numa operação. Mas a verdade é que o jogo começa depois que você já está nessa operação. Você já parou para pensar quanto dinheiro você tem deixado na mesa por não saber a forma correta de conduzir um trade e conseguir pegar as maiores tendências do mercado? Eu, Matheus, tenho autoridade para falar do assunto porque no meu processo de me tornar um trader profissional, a minha maior dificuldade era exatamente essa. Eu sabia entrar nas melhores localizações, ter o tempo perfeito para clicar, mas eu não conseguia conduzir aquele trade. Eu acabava encurtando muito essas operações e depois ficava frustrado por ver o mercado andar e eu simplesmente não estar mais dentro daquele movimento. E se você já pegou um trade bom, mas acabou saindo cedo demais, ou então pegou um trade que não era tão bom, acreditou que ele ia andar muito e acabou sendo estopado por esse motivo, fica aqui, porque nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica muito simples e muito poderosa para que isso não aconteça mais com você. E o melhor de tudo, nas condições que o mercado te dá todos os dias. Na verdade, qualquer mercado, seja operando índice, dólar, seja operando Forex, qualquer coisa que você estiver operando, você pode utilizar essa técnica que eu vou te ensinar aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso te lembrar que você precisa se inscrever nesse canal, ative as notificações porque toda semana está saindo um vídeo muito irado aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like e deixar um comentário aqui, porque eu faço questão de ler todos os comentários de vocês aqui. Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente a técnica que eu uso todos os dias para poder extrair o máximo do mercado. Bora lá! Existem os famosos scalpers, que são aqueles que gostam de dar tiros muito curtos no mercado. Entram e saem muito rápido. Isso tudo varia muito de perfil. O meu perfil nunca se encaixou no perfil scalper. Eu sempre gostei mais de pegar movimentações maiores do mercado. Entrar num trade e ficar ali por vários minutos, às vezes horas, às vezes até um dia inteiro conduzindo aquele trade. E depois de conseguir alongar bastante o trade, eu aprendi os benefícios que uma boa condução pode trazer para você como operador de mercado. Eu quero te passar agora 2 benefícios que uma boa condução traz na vida de um trader. A primeira delas é a maximização de lucros. Ou seja, pegar grandes movimentações é o que vai fazer a diferença no seu relatório de performance. Porque se você, assim como eu, trabalha com stops curtos, você sempre terá um risco-retorno favorável caso você consiga extrair o máximo possível que aquele trade pode te dar. E a gente sabe que o risco-retorno favorável é o caminho mais fácil e menos dolorido para se tornar lucrativo aqui dentro. Então, se você consegue ter um retorno sempre maior do que o tamanho do seu risco, necessariamente você não precisa acertar a maioria dos trades. Mas se você já tem mais de 50% de assertividade e ainda assim o risco-retorno favorável, o seu lucro passa a ser exponencial aqui dentro. E eu sei que é o que cada um de nós está procurando, porque um risco-retorno favorável com uma assertividade acima da média, você tem então uma vida muito saudável, lucrativa e duradoura aqui dentro. Mas calma que esse é só o primeiro benefício. A verdade é que eu sei que quando você pega um bom trade e sai muito cedo, você acaba ficando muito frustrado, chateado, com raiva e às vezes até isso que te dá um gatilho para um dia de fúria. E o segundo benefício é realmente você blindar você mesmo de frustrações que podem causar esse dia de fúria em você. E eu sei como é absurdamente frustrante você entrar no lugar certo, na hora certa, mas por não saber a região certa de sair, você acaba encurtando esse trade. E aí você começa a olhar para o mercado, vendo ele indo embora, sem você. Você vê aquela movimentação gigantesca e você ficou logo ali no início dele. Dá quase que uma sensação de abandono, não é verdade? E para você não querer ficar se sentindo tipo Macaulay Culkin no Esqueceram de Mim, você acaba tentando entrar no trade em regiões que não fazem muito sentido, meio nada a ver ali pelo meio do caminho, o que é extremamente perigoso. E aí você começa a reparar que aquele lucro que você fez ali logo no início da tendência, que às vezes foi até um bom lucro, ele começa a se esvair, começa a virar, e quando você vê o que antes estava verdinho, acabou ficando vermelho, não é verdade?
E aí você começa a pensar, cara, mas se eu tivesse nesse trade desde o início, se eu tivesse nele até agora, eu não teria feito todos esses trades. E aí às vezes bate aquela sensação de, caramba, será que eu realmente sirvo para o trade? Será que isso daqui realmente dá certo? Mas hoje eu tô aqui para te ensinar a estratégia correta que vai acabar com esse sentimento na sua vida. Então agora que eu espero que eu já tenha te convencido de que você precisa aprender a conduzir um trade, eu quero te dizer que não são todos os trades que foram feitos para ser conduzidos. Agora você precisa aprender quando você vai conduzir um trade. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que existem duas forças principais no mercado. São elas a força expansiva, que a gente vai chamar de FE, e força corretiva, que a gente vai chamar de FC, para facilitar as coisas aqui. Dentro de uma tendência de alta, todas as forças expansivas serão os movimentos de alta. Ó. Essa daqui é uma força expansiva, essa daqui já é uma força corretiva. Aqui a gente tem uma força expansiva, aqui a gente tem uma força corretiva. E aqui, mais uma vez, a força expansiva. Já na tendência de baixa, as coisas começam a mudar. As forças expansivas começam a ser os movimentos de queda e as corretivas os movimentos de alta. Sempre as forças expansivas estarão a favor da tendência e as corretivas contra a tendência. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é que os trades que a gente quer conduzir e alongar são os trades de força expansiva. Os trades corretivos são excelentes trades. Obviamente, isso é assunto para outro vídeo, mas são trades que têm início, meio e fim. E esses trades expansivos são aqueles que você precisa conduzir até que comece, então, uma correção. Então, exemplificando isso daqui que eu acabei de falar para você, é o seguinte. Nós temos uma clara tendência de baixa do mercado, porque a gente consegue perceber topos e fundos descendentes, correto? E fica bem mais claro de perceber que as movimentações expansivas são bem maiores do que as movimentações corretivas. Esses movimentos expansivos são movimentos comuns do dia a dia, corriqueiros. Mas eu quero te mostrar também uns dias mais atípicos, que quando acontecem, a gente consegue pegar movimentações bem mais rápidas e geralmente bem maiores também. Pensa comigo aqui. Para você ativar um trade nos 5 minutos, num 2 minutos, você precisa até de volume para que esse trade seja ativado e dê continuação àquilo que ele está apontando. Agora, não sei se você já parou para pensar, será que existem esses movimentos em tempos gráficos maiores? Por exemplo, uma ativação no trade no diário, uma ativação de trade do semanal ou do mensal, será que isso existe? E galera, deixa eu dar um exemplo para vocês, bem nesse movimento que aconteceu aqui, deixando um padrão de 1, 2, 3 de venda, rejeitando essa média de 200, passando bem aqui. 1, 2, 3 é um padrão de reversão de tendência. Você pode ver que o mercado vinha subindo, encontrou a média de 200, deixou um 1, 2, 3 e depois caiu. O mais importante é entender aqui que existe uma ativação de um doji, de um candle de reversão, numa região importante, a média de 200, lá no diário. E aí, quando você repara, o dia seguinte foi um dia com muita movimentação. E eu convido você a fazer backtest, procurando regiões de trava em tempos gráficos maiores, o candle que trava ali e o próximo que ativa esse trade, eu te garanto que na grande maioria das vezes ele é um candle muito forte, um candle amplo, que entregou movimentações absurdas ali. E aí você consegue reparar aqui que como o mercado ele já estava aguardando um rompimento, uma ativação, que seria no caso aqui, o mercado entregou um grande movimento o dia inteiro, quase 3.000 pontos de índice. Então outro ponto é exatamente esse. Sempre que um candle de um tempo gráfico maior estiver rejeitando uma região importante, a ativação daquele trade, ou seja, o rompimento daquele candle, pode gerar um movimento muito forte para o mercado. Esse é o segundo tipo de trade que você precisa ficar atento para poder conduzir. E agora, chegando no ápice do vídeo, eu vou te passar como que você vai conduzir esses trades que você já aprendeu, quais são os melhores para serem conduzidos. E para a condução desse trade, nós vamos utilizar dois indicadores muito importantes que nos auxiliam a entender a tendência vigente. Esses dois indicadores são a média exponencial de 9 e a VWAP. A média de 9 é tida como rastreadora de tendência. Normalmente, quando o mercado está acima da média de 9, nós temos uma tendência de alta. E quando o mercado começa a caminhar abaixo dela, nós temos uma tendência de baixo, obviamente falando no micro. E como a gente conduz um trade com a média de 9?
Todas as vezes que o mercado volta e testa a média de 9, como aqui, e deixa uma rejeição, ou seja, ele vai na média de 9, rejeita e o próximo candle perde, nesse caso aqui, a mínima, porque é uma tendência de baixa, nós podemos trazer o nosso stop para trás desse candle que rejeita a média de 9. Dessa forma, você consegue ver que, ó, mais uma vez aqui, 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 você consegue puxar o seu stop ali para trás e ir alongando cada vez mais o trade. Eu aproveito para te falar que lá no meu Instagram eu sempre posto os trades que eu vou pegando. E eu posto muito vídeo lá também mostrando como que eu conduzi aquele trade. E tem vários, inúmeros trades que eu peguei, que eu postei lá, que mostram exatamente eu fazendo essa condução com a rejeição da média de 9. Então vai lá no Instagram, digita @starterpack.bmf e me segue para você ficar de olho em tudo que está rolando por lá também. Essa condução eu gosto de fazer sempre pelos 5 minutos. Eu não pego pelo 2 porque o 2 tem muito ruído. E eu também não preciso ficar esperando um 15, um 60. Eu sempre faço essa condução pelos 5 minutos. Eu sempre consigo extrair o máximo que o mercado pode me dar todas as vezes, independente do ativo. E faz um backtest aí. Procura essas movimentações grandes e começa a perceber quantas vezes o mercado retorna na média de 9, deixa a rejeição, e você trazendo o stop ali para trás, como que você consegue, dessa forma, sair muito bem num trade. Ó, aqui, aqui, depois aqui, aqui embaixo também, né? Se você já tivesse comprado ali na raiz do movimento, você percebe que o mercado vai, recua na 9, deixa a rejeição. Outro movimento, recua na 9, deixa a rejeição e vai andando até o momento que ele perde a média de 9. Mas olha o tamanho da movimentação que você conseguiu pegar só conduzindo dessa mesma forma. Mas também existe como a gente fazer essa condução utilizando somente a VWAP. Só que presta atenção, eu não costumo utilizar a VWAP para conduzir o dia inteiro. A VWAP ela é interessante para que você utilize a condução no início do dia, principalmente na primeira hora. Depois da primeira hora, o preço costuma se afastar bastante da VWAP e aí não faz mais sentido você tentar conduzir utilizando a VWAP, tá bom? Se liga só, nesse exemplo o mercado abriu com um grande gap de alta. Ele começou a trabalhar a sua movimentação abaixo da VWAP, que é essa linha laranja aqui. E para quem não sabe, a VWAP é a média dos tubarões. Ela é a média do preço médio das grandes instituições que estão se posicionando no mercado. E isso quer dizer que um grande player que está bem vendido no mercado, quando o preço volta ali no seu preço de entrada, ou seja, no seu preço médio, é normal que esse grande player defenda a sua posição vendendo mais. E foi exatamente o que aconteceu nesse exemplo que eu estou te mostrando aqui. Como a gente estava em gap de alta, a gente não tinha a média de 9 para auxiliar a gente na condução dessa venda. O mercado abriu com forte gap, já deixou uma rejeição e olha o que ele fez. Ele caiu, voltou na VWAP para deixar essa rejeição. Então o stop seu que poderia estar lá em cima, agora não está mais, já está aqui. E depois de rejeitar a VWAP, o mercado ficou praticamente o dia inteiro caindo ali também. E uma outra coisa que eu preciso falar para você é que no começo do dia é bem comum que o mercado fique próximo à VWAP fazendo toda essa maldade que ele costuma fazer com a galera. E muita gente pega excelentes trades como essa venda, acreditando no fechamento desse gap e acreditando até que ele poderia andar mais, porque no tempo gráfico maior você tinha uma região de trava ali. Só que para você aguentar essa oscilação maldosa do mercado, você já sabe que você só pode mover o seu stop, que antes estava lá em cima, depois que um candle perder a mínima dos candles que estão rejeitando a VWAP. Você então traz o seu stop e aí você consegue pegar toda a movimentação do mercado, conduzindo com a média de 9, fazendo assim bons, excelentes, gigantescos trades, que é o que você está procurando aqui. Dessa forma você acaba não sendo mais violinado nessas regiões tão ruins, porque você já entendeu o conceito de que o mercado ele pode sim ficar ali sambando na VWAP e você precisa esperar a confirmação da rejeição, que é a perda da mínima no caso da venda, ou o rompimento da máxima no caso da compra, e aí sim você move o seu stop. E aí você não fica mais suscetível a essa malandragem que o mercado possa fazer com você, tá bom? Agora que você já sabe quando e como conduzir um trade, deixa o seu like aqui nesse vídeo e me manda um comentário. Você já fazia condução desse jeito? Você faz alguma coisa diferente? Eu quero ler o que você pensa sobre isso, valeu? O meu papel aqui é te passar um conhecimento que vai se transformar em dinheiro no mercado financeiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.